senhoras e senhores, muito boa noite. Gostaria de desejar as boas-vindas a todos e todas os participantes dessa audiência pública virtual que tem como tema População Negra, Infância, Juventude e Educação. Eu quero cumprimentar de forma muito especial os que dividem a bancada aqui comigo hoje nessa noite, professora Yara, professora Ivina, professora Alex, e agradecer a presença de vocês para esse importante tema e debate que a gente vai fazer hoje à noite. Quero salientar que todos os vereadores, deputados aqui da nossa região também foram convidados. Por enquanto a gente não tem ninguém acompanhando além de nós, né? Então estamos ao vivo, inclusive, pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube. Eu quero, então, salientar que a gente realiza nessa noite com a finalidade de debater essa temática, né, da população negra e relembrar através do nosso instrumento da audiência pública que está previsto nos artigos 213 e 214 do nosso regimento interno do Poder Legislativo do município de Criciúma, com a finalidade de possibilitar um debate primado pela transparência e, consequentemente, a concretização de uma democracia participativa, visando o esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas por parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos e participem pelo chat do nosso canal da Câmara de Criciúma, que a gente vai lendo ao longo da nossa audiência e podendo interagir para que ao final a gente possa fazer os encaminhamentos. Quero, então, salientar que essa audiência está sendo gravada e transmitida hoje ao vivo. Para dar início, então, à audiência, quero ler aqui o currículo da nossa turma bacana que está aqui nessa bancada, professora Yara Odila Nunes Costa, professora aposentada da rede estadual, integrante da ENEB, entidade negra bastiana e presidente da Sociedade Recreativa União Operária. Professora Ivina Jacinto Fidelis, pedagoga e professora da Rede Municipal de Criciúma. Professor doutor Alexandre da Silva, que foi coordenador institucional do Programa de Bolsas de Iniciação à Docência, do PIBID, 2011-2013, líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Formação Cultural e Sociedade. Autor de diversos livros, membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígenas e Minorias, o NEAB da Unesc. Coordenador do coletivo Chega de Racismo de Criciúma. Bom, nesse sentido, quero ainda salientar que essa audiência, conforme esse artigo que citei anteriormente, o 213, o parágrafo 2º do nosso regimento, essa audiência tem a duração máxima de 2 horas, até para a gente poder, ao longo dela, fazer os encaminhamentos que são necessários, porque tudo que aqui é gravado é válido, inclusive, para a gente levar ou como proposta legislativa ou para o próprio executivo. Então, a gente definiu cerca de os primeiros 60 minutos destinados a essa discussão, a esse debate, né, essa exposição das ideias, para que a gente possa, no restante do tempo, ficar disponível não só para a manifestação das pessoas, mas também para os nossos encaminhamentos. Quem puder em seguida entrar de forma virtual, saliento para manter os microfones e a sua câmera ligada no momento que estiver fazendo a intervenção. Então, gostaria de passar a palavra agora para a professora Yara para fazer sua intervenção. Aqui, antes de mais nada, enquanto vereadora e na condição de, obrigatoriamente, através do nosso regimento, ter que mediar essa audiência, quero me colocar à disposição enquanto pessoa não negra e construir um caminho para uma Criciúma mais humana e principalmente combatendo o racismo na nossa cidade, que a professora Yara sabe melhor que ninguém que tem sido cada vez mais desafiador. Então, quero saudar cada um de vocês e agradecer pelo espaço e oportunidade de poder também estar construindo e contribuindo com essa luta. Professora Yara, está contigo. Boa noite a todos, a todas e a todes. A vereadora já me apresentou, então eu sou professora Yara, mulher negra, aposentada, militante do Movimento Negro há 30 anos. Hoje, atualmente, sou presidente da Sociedade Recreativa União Operária, estou na presidência. É com imenso prazer e na condição de representante das entidades organizadoras do primeiro Aquilombar, esta terra também é nossa, que damos início a essa audiência pública nesta Casa Legislativa, a Câmara de Vereadores de Criciúma. As entidades organizadoras do primeiro Aquilombar, essa terra também é nossa, são os seguintes: a CR, Anarquistas contra o Racismo, ENEB, Entidade Negra Bastiana, Comandiba, Confraria Amigos de Mandela, Coletivo Chega de Racismo, MUNV, Movimento de Mulheres Negras Maura Vicência, Secretaria de Diversidade e Políticas de Ação Afirmativa da Unesc,
NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Unesc, a Pastoral Afro Antônio de Jesus Costa e a Sociedade Recreativa União Operária. Esta audiência tem como objetivo, tem como tema, população negra, infância, juventude e educação. Vem ao encontro dos desafios e necessidades que fizeram com que estas entidades do Movimento Negro de Criciúma se organizassem em conjunto, juntar esforços, energia e criatividade para realizarmos essa audiência pública. E como diz aquele ditado popular, mar calmo não faz bom marinheiro. O que nos remete a João Cândido, o marinheiro negro, da revolta da Chibata nos primeiros anos do século XX, no Rio de Janeiro. E para nós, entidades do Movimento Negro de Criciúma, integrantes da população negra deste município, nunca é fácil. Nossa condição de cidadãos e cidadãs e nosso exercício pleno dessa cidadania sempre encontra percalços pelo caminho, seja pelo racismo estrutural e cotidiano, racismo esse que podemos dizer que é o cimento que une os tijolos das paredes de construção da chamada Criciúma, que reproduz o racismo existente em todo o Brasil, nas relações locais estabelecidas. Aqui no município, também nos deparamos e enfrentamos o racismo institucional, frutos de anos e anos, instituições que, no seu âmago, desenvolvem relações que subalternizam a população negra, alijam o acesso nos postos mais avançados nos cargos de gestão, promovem evasão escolar e, ao tornar invisíveis nossas crianças, adolescentes e adultos, ocultando nossa história e a contribuição para o enriquecimento e fortalecimento do município. Por isso, nós, as entidades do Movimento Negro, se reuniram e, a despeito de todas as dificuldades econômicas enfrentadas, ausência de apoios, patrocínios e incentivos públicos e privados, nós organizamos e colocamos na rua este primeiro aquilombar, com o tema Esta Terra Também é Nossa. No ano de pandemia, vislumbrando com a vacina dias melhores, mas sem esquecer dos muitos e muitas que se perderam vítimas do Covid. Com a vacinação, gerando condições mais seguras de contato e convivência, mas, ainda, atentos com as medidas de segurança e com o uso de máscara e distanciamento social. Fomos em frente e, contando moedas nos bolsos, tornamos possível, graças aos nossos esforços e realização deste ciclo. Como diria Alice Walker, assim nos levantamos. E ao nominarmos o título deste ciclo no mês da consciência negra, o primeiro aquilombar, Esta Terra Também é Nossa, reivindicamos nossa condição de cidadãos e cidadãs criciumenses, terras catarinas, Estado, vendido lá fora como um pedacinho da Europa no sul do Brasil, gerando com isso a invisibilidade dos não negros, dos não brancos, negros e indígenas. A invisibilidade essa que nos atinge em cheio, nós negros e negras criciumenses. Como dissemos anteriormente, nosso exercício cotidiano de cidadania, no acesso ao emprego, à justiça, à saúde de qualidade, são duramente atingidos. No respeito a nossos adolescentes e jovens, que cotidianamente sofrem abordagens truculentas e humilhantes por parte da Polícia Militar no município. Quando reafirmamos que esta terra também é nossa, lembramos os casos diários e cotidianos de racismo que somos expostos. Esta terra também é nossa, pois nossos ancestrais adubaram as terras com seu suor, suas lágrimas e seu sangue, para na sequência serem apartados do usufruto das riquezas geradas pelo seu trabalho. Esta audiência pública vem no rastro de um ano de pandemia, mas muito intenso,
As instâncias ligadas à questão da comunidade negra, durante todo o ano de 2021, se dedicaram a construir pontes, diálogos e ações, visando o fortalecimento da comunidade negra local, contribuindo desta forma para o desenvolvimento e fortalecimento de todos. Neste segundo semestre, a Unesc esteve à frente da organização do 5º Copernisul, Congresso de Pesquisadores Negros da Região Sul. E com grande avanço, o movimento negro esteve presente na organização desse congresso. Uma importante parceria entre movimento negro e universidade. Os movimentos negros também estiveram presentes nas discussões do CONAP, Conferência Nacional Popular de Educação, pautando nos debates a presença negra na educação, no contexto local, estadual e nacional. E por conta desses dois importantes eventos nos quais estivemos envolvidos, nós do Movimento Negro Local, dentro da programação do Mês da Consciência Negra, o primeiro a quilombar, procuramos a vereadora Giovana Mondardo, vereadora nesta casa, e estabelecemos diálogo para realizarmos nesta audiência pública, diálogo com esta Casa Legislativa de Criciúma, para que pudéssemos trazer e propor reflexões e debates e encaminhamentos sobre a comunidade negra de Criciúma e sua relação com o município. Casa Legislativa, a nossa Câmara de Vereadores, por onde vários negras e negras passaram, deixando sua marca com iniciativas, leis e encaminhamentos que visaram fortalecer a cidadania de cada negro e negra de Criciúma. Não nominaremos todos estas e estes, mas citaremos um, e com isso estendemos a todos e todas vereadores que passaram por esta casa. Citamos Manuel Nelo Satiro, autor da Lei 3.410 de 97, que implementa nos currículos escolares a educação afro no município de Criciúma, tornando desta forma Criciúma a terceira cidade no estado de Santa Catarina a intitular tal lei, 15 anos antes da criação da Lei 10.639 de 2003. E nós, Movimento Negro de Criciúma, estivemos presentes, exigindo da Secretaria de Educação que essa lei tão importante fosse implementada. Quando trazemos a educação, negritude para a pauta desta audiência, falamos do passado, do presente e do futuro. Muitos de nós, na condição de educadores, estando em sala de aula, na ativa ou aposentados, nos preocupamos com os rumos e com as condições da educação do nosso município, com as relações étnico-raciais, com o tratamento que nossas crianças e adolescentes recebem no ambiente escolar, desde as primeiras fases até chegada na universidade, sua permanência e conclusão. E para discutirmos o rumo e para discutirmos sobre os rumos da educação neste período pandêmico, o contexto político e suas consequências para as crianças e adolescentes negros, convidamos os professores, a professora Ivna e o professor Alex, para estarem conosco fazendo essa conversa e essa discussão tão importante, principalmente porque eles estão na sala de aula, conhecem a realidade da escola, das escolas em Criciúma, a realidade vivida pelos nossos jovens, pelas nossas crianças negras. Então, a importância dessa audiência, da presença desses professores, para juntos estarmos dialogando. A importância da educação das relações étnico-raciais no município de Criciúma. Obrigada. Obrigada, professora Yara. Bem importante e pontual, a tua reflexão aqui, a apresentação da nossa audiência, principalmente do ponto de vista a pensar o impacto da pandemia na vida dos jovens e das crianças negras em todo o nosso país, e aqui em Criciúma não é diferente. Para se ter ideia, segundo o próprio Ministério da Cidadania, nós temos em Criciúma cerca de mais de 10 mil pessoas em situação de extrema pobreza. E acho que esse também é um tema a ser discutido, que se atravessam na nossa discussão de hoje. Vamos lá.
Quero agora chamar a nossa professora Ivna Jacinto Fidelis, que é pedagoga, professora da Rede Municipal de Criciúma, e vou aproveitar, Ivna, e antes de te passar a palavra, registrar a presença do Eric, do Douglas, do Lucas, da Cíntia Santos, nossa querida, saudações aos representantes do Movimento Negro de Criciúma, a professora Jana Damásio, Cissa, Andréa, Neiva, turma que está acompanhando a gente de maneira virtual. Agora sim, a professora Ivna. Fica à vontade, professora. Tem 30 minutos, tá? Boa noite a todos. Boa noite a todos e a todas. E como eu costumo sempre falar, quando eu entro num lugar, enquanto negra, eu peço licença, principalmente aos nossos ancestrais, porque muitos aqui deveriam estar, alguns já estiveram e contribuíram com eles. Então eu peço licença e a permissão aos nossos ancestrais, principalmente enquanto mulher negra, a nossas iabás, né? Que nós enquanto mulher negra temos muito das nossas ancestrais, das nossas iabás. Me convidaram, eu fiquei muito feliz, estou assim agradecendo o convite. E eu vim contar um pouco do que eu faço, o que são a minha pedagogia antirracista. Eu sempre começo contando, né, que eu sou professora, concursada há mais de 21 anos, e estamos na luta há muito tempo, enquanto população negra. Mas eu me tomei que eu precisava fazer alguma coisa diferente, que eu estava em todos os movimentos negros. Todos os movimentos negros de Criciúma eu estava fazendo parte. E só que aquilo me incomodou. Por quê que me incomodou isso? Criciúma é uma cidade, como o sul de Santa Catarina e como o Brasil, extremamente racista. E eu estando no movimento negro, eu parecia que estava fazendo muito pouco. Foi um ano que a gente teve muitos casos com a chegada dos imigrantes, dos estrangeiros, principalmente negros, e a gente teve muito trabalho, né, professora Alex? A gente apanhou muito, e caso de racismo assim extremo. E eu me vi tendo que fazer mais. O que eu posso fazer? Eu tenho a minha sala de aula. E é lá que eu vou fazer a diferença. Eu sou pedagoga, tenho outras graduações, mas o que me identifica, eu sou professora alfabetizadora. Eu trabalho com educação infantil e primeiro ano. Eu alfabetizo. A base da educação passa pelas minhas mãos. Então, o que eu vou fazer? Eu tinha muita dificuldade em contar uma história para as crianças. Porque as nossas histórias negras, elas são escritas por pessoas brancas, são feitas ilustrações por pessoas brancas. Quando eu pegava um livro, as crianças primeiramente diziam, que coisa feia. Por quê? As pessoas que faziam as ilustrações pegavam as características de pessoas adultas e botavam em criança. Aquela boca enorme, aquele olho enorme. E a nossa criança não é assim. A nossa criança não se via naquele livro de história. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu gosto de fazer artesanato. Então, eu comecei a fazer, uma mágica. Educação infantil é tudo muito mágico, tudo muito lúdico. Vou fazer esta mágica, sair os personagens dentro dos meus livros. E comecei. Obrigada. E comecei a fazer os personagens que saem do nosso livro. Aí eu levo, me produzam toda, eu vou sem muita coisa, levo a minha malinha de turbante, levo os meus colares, as minhas pulseiras, porque toda mulher negra gosta de se enfeitar. E eu conto a história de África, eu não conto a história de África feia, de África pobre. Porque a história da África pobre e feia, a mídia já mostra. Eu mostro para a criança uma África diferente, que toda criança negra e não negra quer participar. Eu levo a minha mala de turbantes, que eles descobrem que esse adereço não é uma faixa, mas é a minha coroa de mulher negra. Eles ficam fascinados com os meus colares, eles vão montando. Eu vou botando, eles vão escolhendo, eu vou escolhendo as pulseiras, os colares, os meus turbantes.
Aí a gente já tira dizendo assim, é uma faixa. Não, para mim é uma coroa, é a minha coroa de mulher negra. E as meninas vão se empoderando. As meninas negras do cabelo crespo vão entendendo por que ela tem aquele cabelo crespo. Por que ele tem um tom de pele diferente. Porque a gente vem de um continente onde é necessário eu ter esse tom de pele, eu ter esse nariz, eu ter este cabelo. Eles começam a entender. A menina negra, a criança negra começa a se aceitar e o não negro a entender. Porque eu só respeito o que eu conheço. Ah, não é porque ela tem esse tom de pele, porque ela quis ser assim. Não, os antepassados dela vieram de um lugar que é necessário eu ter esse tom de pele. E para a criança a gente fala de uma forma lúdica, de uma forma, a melanina. O meu tom de pele tem mais melanina. Aí a gente faz toda uma encenação de que é a melanina. A gente vai para a aula de ciências estudar o que é a melanina. Por que o meu cabelo é crespo? Por que eu tenho esse nariz? Então isso, de forma lúdica, a gente vai explicando para a criança. E a maior dificuldade para a gente, que eu comecei, foi essa literatura que eu não tinha. Depois, essa inquietação do tanto de racismo, de tantos casos que nós tínhamos em Criciúma. Essa dor, esse mal que nos afeta tanto, certo? E aí, com a Lei 10.000, que depois veio com a Lei 11.000, que inclui não só a questão nos currículos escolares, a questão afro, mas também a indígena. Aí eu venho todo com a questão indígena, de forma lúdica, com o material indígena, com as bonecas indígenas, e aí eu faço as minhas bonecas negras, que as crianças gostam de manipular. O menino negro gosta de saber que tem aquele personagem que saiu do livro. Esqueci de trazer, tem o Pequeno Príncipe Negro. Tá? Então, assim, qual é o menino que não quer ser o Pequeno Príncipe Negro? Eu trabalho com os instrumentos musicais, que não ficam aqueles instrumentos lá longe. Eles manipulam, eles tocam, eles conhecem esse som forte que vem de África, que o tambor que nos faz, que mexe conosco. Eles manipulam, eles dançam. Então, isso é uma festa. Então, eu vi que eu estava fazendo a diferença na minha sala de aula, fazendo um pouquinho do que a mais. Só que eu faço, mas eu sinto uma barreira muito grande enquanto a Lei 10.000 e a 11.000 fica sempre, vereadora, com as professoras negras. Porque a gente sente na pele. Nós somos meninas negras, então a gente sente na pele, a gente não se viu, a gente precisou alisar o nosso cabelo muito tempo. A gente não pode usar essa roupa colorida porque nós vivemos num lugar onde europeu, que tem que ser menos é mais, a gente não pode usar o que a gente gosta, porque a gente vive numa sociedade onde é o escuro. Mas eu não sou assim, eu gosto do colorido, eu gosto do amarelo, eu gosto do meu turbante. E criança gosta disso também. Criança gosta de cor, que criança gosta de movimento. Mas a gente esbarra ainda na questão de que isso é feito somente, e a maioria das vezes pelas professoras negras. Só que eu tenho que fazer essa mobilização. O que falta para a gente é formação, sim. É falar, é instigar. O que eu faço na minha escola? Eu sou a chata da escola, porque eu falo, Ivna, mas tu vê racismo em tudo? Aonde tem eu vejo, e eu falo. Eu mostro. Não sou eu que estou inventando, eu mostro. Quando tu diz que a criança, usando esses termos que já estão muito calejados, a coisa tá preta, o mercado negro, a mulata, Ivna, isso é racismo? É racismo. Ivna, mas assim, agora tudo é racismo?
tudo é mimimi, o mimimi é quando não dói em mim. Quando dói, aí é mimimi sim, para ti. Mas quando me afeta, será que a minha criança vai gostar de escutar isso? Será que a minha criança negra vai gostar de que um professor diz para ela que tudo que é escuro é ruim? Ela vai se associar a coisa ruim. Então, a gente tem que mudar a nossa fala, o nosso comportamento em sala de aula. Isso eu vou trazendo na sala, na escola. Eu trabalho na Escola Marechal Rondon, do município de Criciúma, e é uma escola que se municipalizou agora e a gente está num processo de construir. Vocês estão vendo essas bonecas? Eu fiz, mas elas já não são mais minhas. Porque eu já consegui que professora não negra se sensibilizasse com a causa e disse: Ivna, é necessário. E aí, tu faz para mim? Faço. Vamos fazer um projeto junto? Vamos. Porque é necessário. Porque eu não estou em todos os lugares. O racismo precisa ser combatido por todos. E quando eu não estiver, o não negro vai estar falando por mim, quando ele entender que é necessário, principalmente o professor. Porque penso eu e acredito muito que um professor tem o poder de matar ou elevar uma criança todos os dias. E a nossa criança negra, muito mais. Aonde ela não se vê, aonde ela não tem representatividade. Então, eu trago isso comigo. E aí a gente vai fazendo. Quando me dão liberdade nas escolas que me pedem, eu vou, faço uma fala com as professoras, porque é necessário essa sensibilização. É necessário que o professor creia, acredite, compre essa nossa briga. Porque só impor, dizer não, tu vai trabalhar, como a gente vai ver, dia 20, essa semana as escolas estão todas muito decoradas. Todas decoradas, cada uma mais linda que a outra. Livro disso, livro daquilo, aula de capoeira. Só que eu não sou negra. Dia 20 e 21 eu deixo de ser. Eu sou o ano inteiro. O meu aluno também é o ano inteiro. Isso precisa ser colocado no currículo escolar. Como eu vou colocar isso? Vou pesquisar. A África nos influenciou em tudo. Na matemática, na ciência, na culinária, em tudo. E como é que eu vou colocar em ciências isso? Tom de pele. Doenças específicas da população negra que nós temos. Matemática, a professora de matemática. Pirâmides, cálculos. Lá, é só procurar, é só fazer uma adequação para essa população, para essa criança se ver nesse currículo escolar. Então, assim, eu preciso de formação. Temos livros? Temos, mas se eu não souber usar, eu acabo até fazendo um trabalho que não vai contemplar. Eu vou acabar usando termos, usando falas que vai piorar a situação, se eu não souber o que eu estou falando. Então, assim, é necessário formação, é necessário sensibilização. E aí, eu faço esse meu pequeno trabalho dentro da minha sala de aula, Verito. Enorme, que bom! Professora, foi muito marcante assim te ouvir e ver essa paixão, né? Eu acho que só as pedagogas reconhecem aqui a energia que é especialmente trabalhar com crianças, sobre essa temática que precisa ser transversal. Sim. A professora Yara e eu já estamos aqui colhendo alguns encaminhamentos, inclusive da tua fala, tá? Foi bem produtiva. Eu vou saudar aqui também quem está nos acompanhando de forma virtual, a Neiva, a Jussiele, Suian, o Ivan da CR, a Rubinélia da INEB, a Ana Patrícia, o Rogério, a Neiva, a Cíntia novamente, a Joélia, a Rafaela Crispim, a Sandra,
toda a turma que está aqui nos acompanhando de maneira virtual também e contribuindo aqui ao longo dessa audiência. A Cíntia ponderou uma consideração importante da professora Ivna, que diz o seguinte: a educação antirracista deve estar na base, que é a educação infantil. E é lei, não só para as professoras negras. Parabéns a todos que fazem da sala de aula um lugar plural. Esse é o caminho. Agora quero, então, passar ao nosso professor doutor Alexander da Silva e definir aqui, você pode usar 30 minutos, tá? Bem tranquilo. No tempo. Bom, boa noite a todos e todas e todes. Primeiramente, também quero pedir licença para a nossa ancestralidade de estar aqui, né, nessa audiência pública. Também pedir licença para meu pai e minha mãe, que me colocaram nesse mundo e que me inseriram nesse contexto de luta, né, contra o racismo. Do seu jeito, da sua maneira, né, às vezes nos colocando até na defensiva, né, porque era um período que não havia um debate, né, como não havia uma professora como a professora Ivna, né, lá na escola, para falar dessas questões de valorização, né, da sua cor, da sua raça, da sua condição social, da sua etnia. Quero agradecer à vereadora Giovana Mondardo pelo espaço junto, né, que abriu esse espaço para o movimento negro de Criciúma, para o nosso primeiro aquilombar, e combinando com todas as atividades que os movimentos negros de Criciúma estão fazendo durante todo o mês de novembro, né, com essa audiência pública. Eu até imaginava que a gente teria com mais pessoas aqui nessa casa, imaginava também que a gente teria mais vereadores aqui, nos acompanhando, né, nos ouvindo as nossas reivindicações, né, escutando essa reflexão, porque essa reflexão, na medida que chega, né, na consciência, né, por isso que a gente fala do mês da consciência negra. E aí eu vou falar um pouco sobre isso, né, o que significa consciência negra. E muitas vezes as pessoas falam assim: professor Alex, mas por que a gente não fala de uma consciência humana? Né? Então, se a gente pudesse falar de uma consciência humana, obviamente que o racismo não existiria, a gente não estaria aqui numa audiência pública para discutir questões da população negra, da educação, da infância, da juventude. Né? Então, não seria necessário se todas as pessoas, né, pudessem ter a consciência humana. A consciência humana, por exemplo, né, faz com que um jovem negro seja confundido como um marginal. Né? Um jovem negro que está na rua, né, simplesmente pelo fato de estar na rua, o seu corpo é suspeito. Então, qual é a consciência humana que faz com que um jovem negro seja abordado de forma truculenta, violenta, não é? E, no limite, a morte dessa juventude? Então, a consciência humana, né, é algo que, para mim, ela é muito valiosa. Né? Eu luto pela consciência humana, mas eu vejo a necessidade, né, imediata de tratar da consciência negra. A consciência negra é essa consciência da qual a gente está tratando hoje aqui, de uma experiência de sala de aula, por exemplo, em que há uma valorização da autoestima da criança, do jovem, né, da sua condição social, do seu tom de pele, né, a sua melanina, como diz a professora. Então, é desses temas que a gente vai tratar aqui. Né? Então, né, infelizmente, talvez eles possam depois assistir a nossa gravação, né, porque ter a consciência, né, do ponto de vista, se aproximar da consciência negra, significa que a gente pode pensar políticas públicas, a gente pode pensar projetos, né, de leis, a gente pode pensar uma postura diferente, para uma sociedade diferente, para uma Criciúma diferente. Né? Eu não sou natural de Criciúma, sou natural de Araranguá, sou vizinho aqui, né, mas estou já há 10 anos em Criciúma. E tem uma história bem engraçada, porque na minha juventude, né, muitos dos meus amigos, né, não negros, vinham para Criciúma porque Criciúma era um point, né? Criciúma já era uma cidade grande, Criciúma já tinha shopping. Né? A minha cidade, Araranguá, estava perdendo, inclusive, o único cinema, né, que foi vendido e se transformou lá num outro espaço. E muitos dos jovens vinham para cá, e eu tinha um receio, eu não sabia por quê. Por que eu não queria vir para Criciúma? Não sabia como que era Criciúma, não tinha conhecimento de como que se configurava a população de Criciúma,
enfim, né, uma ideia de jovem, de ficar no seu lugar, protegido no seu espaço, né, já acostumado com seus amigos não negros, né, em que na vida não traria grandes problemas, na minha visão, e se eu viesse para Criciúma, eu tinha a impressão de que de algum momento eu ia sofrer, né, algum tipo de racismo, de preconceito. E, por ironia do destino, né, hoje Criciúma faz parte da minha vida, né, eu estou construindo, né, já esses 10 anos, né, com a minha família aqui, meu trabalho, enfim, né, a minha construção como pessoa. E nessa construção, nessa caminhada, eu conheci muitas pessoas muito importantes, pessoas maravilhosas, né, que me inseriram no movimento, né. Quer dizer, a pessoa negra, quando ela se dá conta, né, a Ivina falou, passei por todos os movimentos negros, né, a gente, na medida que a gente começa a ter um lugar social, né, hoje eu sou professor universitário, né, tenho um doutorado, a gente acaba ficando pensando assim, numa responsabilidade social muito grande, dessa condição de representatividade, né? Então não adianta só ser uma representação para os jovens, né, para a população negra, para as pessoas negras, né? Mas a gente acaba se envolvendo, então, a necessidade de estar ali, né, fazendo algo a mais, né? A professora Ivina faz na sala de aula, né, o seu trabalho, contribuiu muito, e contribui, ela que não sabe, mas ela contribui muito para os movimentos negros, tanto é verdade que ela está aqui representando, né, a comunidade negra de Criciúma, pelo seu trabalho, belíssimo trabalho, né, um trabalho que já é um elemento da base do nosso movimento, né, que a gente, como falou a professora Ivina, que começa lá na educação, né, a própria vereadora Giovana comentou também, né, começa na base. Mas, assim, né, toda essa questão, eu não ficaria muito longe da condição de ser professor, eu também não venho aqui dar uma aula, mas vim trazer algumas reflexões, alguns pontos. Eu queria fazer um pequeno recorte na minha fala, porque quando a gente trata de movimento negro, quando a gente trata de Novembro Negro, quando a gente trata de consciência negra, né, a gente poderia falar vários temas, várias questões, né, e eu escolhi um tema especial para tratar aqui, né, e nesse primeiro momento, depois, no final, vou trazer algumas proposições, né, para essa audiência pública, né, e quem sabe, né, aqui na presença da vereadora Giovana, ela possa também nos ajudar a encabeçar isso, né, algumas proposições que não são minhas, né, são reivindicações históricas do movimento negro. Depois que eu vim morar em Criciúma, tirando toda aquela ideia pré-concebida que eu tinha, que eu descobri que Criciúma, e aí a professora Yara também comentou na sua fala inicial, né, Criciúma está muito além do seu tempo, com vários movimentos negros, né, quer dizer, não é à toa de que criaram uma lei em 1997 sobre a questão educacional, né, uma proposta de ação afirmativa de trazer os conteúdos afro-brasileiros para o currículo escolar, né? Isso ia um processo extremamente rico e importante para uma época que ainda não tinha todo esse avanço de discussão que nós temos hoje. Mas, enfim, eu não vim tratar disso, eu vim tratar aqui, então, de um tema que, para mim, ele é fundamental quando a gente trata de consciência negra, no mês de novembro, que todo militante, né, todo ativista do movimento negro, muitas vezes tem que estar respondendo isso, né? Porque a gente ouve o seguinte: o Brasil não tem problema com racismo. O Brasil é diferente de África do Sul. O Brasil é diferente dos Estados Unidos. Porque lá, né, o racismo se expressa, então há um conflito de negros contra brancos, né? Então aqui no Brasil a gente vive uma espécie de democracia, né, chamada a democracia racial, né? E aí eu estou acompanhado com o professor Wilson Honório, que escreveu um livro, foi publicado em 2016, fala sobre o mito da democracia racial, né? E esse mito da democracia racial no Brasil. Então a gente não vive, né, o tema que eu quero trazer aqui, para dizer que a gente não vive uma democracia racial no Brasil, a gente não vive uma democracia racial aqui em Criciúma.
Né? Então, quando a gente fala que não vive um mito, não vive uma democracia, a gente vive um mito, né? Uma fantasia inventada de que os negros participam da sociedade, né? Que estão aqui, basta querer que tem espaço. Isso é um mito e isso é um engodo, porque, de fato, né, a gente não vê a presença da pessoa negra, da população negra, a gente não vê políticas, né, que estejam aí voltadas para as questões, né, de combate, de fato, do racismo, né, que é um racismo estrutural. Tem um poeta chamado Solano Trindade, né, um poeta que viveu em vários estados do Brasil. No Rio de Janeiro ele acabou estabelecendo mais tempo. E ele tem um poema chamado Tem Gente com Fome. Né? Esse poema, inclusive, foi musicalizado, né, feito uma música e foi interpretado, inclusive, por Ney Matogrosso, enfim. Tem um trecho da música que diz o seguinte: tantas caras tristes querendo chegar a algum destino, em algum lugar. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer: se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas o freio de ar, todo autoritário, manda um trem calar. O Solano Trindade, com esse poema, né, ele quis, inclusive, fazer um paralelo com um poema do Mário de Andrade, que fala da questão do caminho do trem, né, que é a frase tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, como se fosse a locomotiva, né, seguindo o seu caminho no trilho, fazendo sua viagem. E aí tem gente com fome, tem gente com fome, vai mostrando toda essa angústia de saber que nós hoje no Brasil estamos vivendo aí com uma marca, né, histórica de várias pessoas passando fome, né, como diz a vereadora, aí colocando pessoas abaixo da linha da pobreza. E quando a gente fala que uma pessoa está passando fome, essa pessoa é uma pessoa negra. Porque essa fome não está nos grandes centros, ela está na periferia. E a população negra, na sua grande maioria, na sua parcela significativa, está nesses lugares. Não é? E esse lugar de estar na periferia tem uma data histórica. Tem um momento em que essa história começou. Né? E ela começa justamente com aquilo que a gente pode chamar de processo de escravização, que já começa lá no processo de sequestro da população negra do continente de África. E essa população vem aqui, né, trazida de forma violenta, né, para trabalhar de graça. A mão de obra de graça, a mão de obra gratuita, para trabalhar, para construir esse país. E depois, né, uma famigerada libertação, abolição, uma falsa abolição, essa população aí é jogada à margem. Então, essa história é uma história de injustiça social. Então, veja, quando a gente fala de democracia racial, a gente tem que falar de justiça social. Né? E quando a gente vê populações, pessoas, comunidades passando fome, tendo que fazer campanhas, né? Inclusive, eu descobri na internet ali, pesquisando esse poema do Solano Trindade, apareceu um vídeo, né? Uma campanha de combate à fome desse ano. Né? Uma campanha de vários intelectuais e artistas, né, fazendo essa campanha de arrecadação de alimentos para pessoas que estão passando fome. Então, veja, a gente dá um passo, né, muito gigantesco para trás, quando a gente pensa que, né, a gente já teria condições de eliminar a pobreza no mundo. A gente vive ainda com essa condição de fome, né, de injustiça, sobretudo, né, com a falta de comida, com a falta de justiça social que nós vivemos no nosso país, e também aqui em Criciúma. Né? A gente não sabe, porque quando a gente vai para as periferias, né, para os bairros mais carentes, que a gente pode chamar, né, os bairros vulneráveis, né, a gente vê, inclusive, pessoas fazendo campanha, né, fazendo promoção, fazendo almoço comunitário, fazendo marmitas, para dar de comer para as pessoas que não têm o que comer, né? Todos os dias tem que ficar aí
correndo atrás, né, dessa comida. Então, por conta disso, né, a gente está aqui nessa audiência pública e tendo esse espaço para poder falar sobre isso, né? Falar de fome, falar de injustiça, falar de racismo, né? Mas também falar de possibilidades de políticas, né, de reparação, políticas de ação afirmativa. E aí eu entro num tema que todo mês de novembro, né, a gente é chamado, tanto no mês de novembro quanto no mês de maio, no 13 de maio, as pessoas, as escolas e instituições, nos espaços, nos chamam para falar sobre isso, né, nos colocar. Por que o movimento negro fala tanto em políticas de ação afirmativa? Por que o movimento fala de cotas? Inclusive, ultimamente, a gente não tem falado mais sobre cotas, mas, dado as situações, né, a situação política do país, a gente vai ter que voltar a falar sobre cotas, né? E falar sobre cotas não é falar, no meu ponto de vista, né, não é falar se eu sou contra ou a favor, né? É falar, sobretudo, por que há necessidade de instituir políticas de ação afirmativa na sociedade brasileira. Né? Então, e aí eu digo uma coisa que talvez até vai escandalizar, né? Quando uma pessoa... Eu tinha muito cuidado de falar sobre isso, né? Quando eu vou para uma escola, eu falo com os alunos, né? Ou eu falo numa reunião de pais, eu estou falando na universidade, num plenário, numa assembleia, tenho muito cuidado sobre falar sobre o racismo, né? Até porque a gente precisa explicar como que o racismo funciona e quais são os processos, né, que estão articulados em que faz com que as pessoas dizem o seguinte: não, o racismo ele existe, não é? Mas ainda tem pessoas que dizem: eu não sou racista, né? Não sei como é que funciona isso. Então a gente tem que explicar como que funcionam os processos de racismo. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, né? O racismo funciona da seguinte maneira, por exemplo, né? Estou aqui com a professora Yara, seu esposo Renato, né? Que recentemente foram atacados de modo racista, né? Por uma carta anônima, uma pessoa que não se identifica, né? E escreve uma carta e deixa lá na caixa de correio da sua casa, né? Da casa da professora Yara. E olha a conotação da carta. A pessoa diz o seguinte: moram aqui pessoas desprovidas de inteligência. O que é isso se não é uma maneira de expressar o racismo? Ou seja, você se colocar num patamar, então, possivelmente uma pessoa não negra, uma pessoa branca, né, se dá na condição de ser mais inteligente que uma pessoa negra, né, e vai lá e afronta essa família, né, e vai dizer: vocês são desprovidos de inteligência, ou seja, vocês são descendentes de animais. Vocês não deviam estar aqui. Vocês deviam estar em outro lugar. E aí eu fico pensando, fico imaginando que lugar, né, é esse. E é um lugar simbólico. Um lugar simbólico, mas um símbolo que tem uma força brutal. Se não é com a professora Yara, que chamou o movimento negro, que foi nos espaços públicos denunciar isso, esse crime, para dizer: se você, né, tem coragem, se você acha que as pessoas são menos inteligentes, então vem debater com a gente, vem discutir. Né? Porque a gente está aqui, inclusive, para poder fazer uma discussão, né, inclusive formativa, não somos melhores do que ninguém. Né? Agora, o tempo todo nós temos que provar de que nós somos alguma coisa. O simples fato de ser uma pessoa negra, a gente tem que sempre provar dia a dia que nós servimos para alguma coisa, que nós temos inteligência. Então, isso é um sintoma do racismo. Um outro caso, né? Eu sou do coletivo Chega de Racismo, também sou militante político, né? Eu sou militante do PSTU, sou um partido político revolucionário que tem aqui na cidade, que inclusive lançou candidatura na última eleição. E a gente faz um debate sobre esse tema, porque, às vezes, há um tabu, né? Há um mito, inclusive no próprio movimento negro, em discutir, por exemplo, espaços de poder, espaços de ocupar esse espaço político, por exemplo, né? De fazer um debate sobre o que a gente pensa da sociedade, né? A sociedade capitalista, e como que a sociedade capitalista, que é essa sociedade que inventou o racismo. A gente pode pensar o seguinte: o racismo sempre existiu, sempre vai ter pessoas que vão discriminar. Não é verdade, gente. Né? O racismo ele tem uma data e hora marcada de nascer,
ele nasce como uma espécie de apropriação, né, da força de trabalho dos povos negros que foram sequestrados do continente africano e vieram para cá para trabalhar, para construir, né, esses lugares todos que a gente ocupa, né, que na verdade a gente não está ocupando e a gente precisa ocupar, que também é um lugar nosso, né? Então, não sei como é que está o meu tempo, desculpa. Eu quero falar dessa fome. Tem gente com fome, né? O povo negro está com fome de justiça, está com fome e sede de justiça. E por isso que a nossa condição, a nossa cor de pele, é uma condição de luta constante, né? A Angela Davis, ela escreveu um livro chamado, inclusive eu até fiz uma resenha desse livro, né? Que ela publicou em 2018, foi publicado no Brasil em 2018. A liberdade é uma luta constante. Ela diz o seguinte, uma militante comunista, né? Ela diz que essa luta, né? Nosso corpo é uma luta constante, é uma resistência constante, né? Quando a gente está presente em algum lugar, né, em um espaço público, dizendo, olha, nós estamos aqui falando, eu sou professor, a professora Yara, a professora Ivna, né? Somos professores, temos um espaço formativo, mas também queremos ter um espaço político, de debate, de discussão, né? Porque o nosso corpo tem uma representatividade de resistência. Se a gente fala de consciência humana, então a gente tem que falar da consciência humana de uma humanidade que resistiu às mais atrozes violências, né? Como foi o período de escravidão, como é, por exemplo, viver, né, aí nos espaços de periferia em que não chega, né, não chega aí o espaço da democracia, particularmente a democracia racial. Então, a grande questão é por que temos que falar de consciência negra nesse novembro negro, né? Por que a gente tem que falar de uma consciência negra numa luta do povo negro no 20 de novembro, né, que é uma data histórica para o movimento negro, né, uma data, inclusive, que sucede o dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República, em que, para nós, o povo negro, nossa República é Palmares. Né, uma República Palmares é uma república democrática. Né? Então, por isso que a gente está com um movimento aqui chamado Aquilombar. Palmares é a convocação para o aquilombamento. O aquilombamento é um lugar de resistência em que negros e brancos e indígenas se reúnem para uma sociedade justa. Não é? Então, isso é o aquilombar, isso é o aquilombamento, isso é uma democracia racial. Né? Então, a gente vive historicamente uma negação do racismo aqui no Brasil, né? E aí a gente vê figuras como, por exemplo, Sérgio Camargo, né, na Fundação Palmares, lá, né, uma fundação construída com o suor do movimento negro do Brasil, e vai lá um sujeito que afronta essa fundação, querendo trocar o nome para a Princesa Isabel. Isso é provocação. Não é? Então, a gente está na luta, defendendo nossos espaços, né, defendendo o nosso orgulho, a nossa negritude. Né? E esse espaço que é a Fundação Palmares, né, que é um espaço simbólico de resistência, né, que não é de um governo. A Fundação Palmares não é de um governo, é do Estado brasileiro. Né? Então, o Estado brasileiro se constitui num compromisso de promoção da igualdade racial que está sendo alijado pelo governo Bolsonaro e os seus cupinchos, seus capinchos, sei lá o quê. Então, são conquistas, né? Por menores que sejam essas conquistas são da luta da consciência negra. Não é uma luta da consciência humana. Né? A consciência humana vai se dar quando a gente tiver justiça social para o povo negro, não negro, indígena, né, e todos os povos. Então a gente está vivendo né, a professora Yara falou sobre isso, a gente está passando um momento bastante difícil, né, com essa pandemia, crise sanitária, né, e se a gente pegar ali os índices desse período da crise sanitária, a gente vê quantas pessoas negras que morreram. Né? Simbolicamente, para a gente ver que o racismo funciona estruturalmente, a primeira pessoa que morreu com Covid foi uma mulher negra, empregada doméstica. Sabe? Então, a gente vê um símbolo em que há, sim, um processo de genocídio das pessoas. Né? E um genocídio que é reforçado a cada dia quando a gente
se vê atacado por políticas, né, como, por exemplo, a PEC 32, aí, que quer fazer uma reforma administrativa, que quer acabar com o serviço público, né, o serviço público que é um espaço de democracia, de acesso aos serviços essenciais, saúde, educação, moradia. Né? E esse governo quer destruir isso. Né? O capitalismo quer destruir isso. Né? Então, a gente não pode pensar em consciência humana se a gente não pensar numa consciência negra que está sempre na luta, que resistiu ao processo de escravização, que está aqui nessa audiência pública, que está aí pelo Brasil afora fazendo os debates nesse novembro, né, nesse mês de novembro, fazendo um debate público, né, em que a gente não pode se contentar com migalhas, a gente não pode se contentar. A gente chegou em patamares, né, que até então, historicamente, a gente não achava que nunca ia ter, e hoje a gente tem. Né? Agora, a gente tem que avançar, né, sobretudo, para a gente, primeiro, entender que o racismo ele divide, né, a nossa classe, ele divide a sociedade. Né? Não somos nós, negros, que dividimos a sociedade, que estamos inventando o racismo em tudo. Né? A professora Ivna comentou sobre isso. Né? Vocês que ficam, né, coisas de vocês, isso aí. Não é. É o racismo que funciona de forma estrutural, é ele que divide. O racista é o que divide a sociedade. É o racista que insiste em dizer que o negro tem um determinado lugar que ele não pode ocupar, né, que ele tem que ficar naquele lugar determinado para ele. Né? E a gente fica sempre se perguntando, onde é que está escrito isso? Né? Porque raça não existe. Né? Agora, por que nós falamos, né, no sentido do racismo como uma espécie assim, de segregação da condição da pessoa por conta da sua cor de pele, da sua textura do cabelo, né, do seu formato do nariz? Porque o racismo se alimenta disso, né, de fazer essas distinções das pessoas para que essas pessoas se separem, né, e que sejam desqualificadas, né, para que outras possam se manter no poder. E não é o branco trabalhador, né, que às vezes reproduz o racismo, né, de forma, inclusive, de uma maneira assim que a gente fica até achando que é absurdo, porque a gente já tem tantas informações, a gente vê tanto aí falando, né, nos espaços até não escolares, né, na mídia, enfim, fazendo campanhas, inclusive, contra o racismo, e ainda a gente tem uma sociedade que reproduz o racismo, mas esse racismo é fortalecido pela forma de como que a sociedade está organizada, né, dentro desse sistema que a gente precisa destruir, né, o capitalismo. A gente precisa parar com que as pessoas sejam exploradas todos os dias, né? E por isso que a gente vai falar, né? Agora eu queria trazer algumas para nossa realidade aqui de Criciúma, né? Algumas possibilidades, né? Uma delas que eu queria reforçar é ampliar esses espaços públicos, né, de debate sobre a promoção da igualdade racial, né? Então, um fórum permanente de promoção da igualdade racial. Nós temos já um conselho, né? Nós temos uma coordenadoria de promoção da igualdade racial, muito embora, né, ainda com estatuto de governo, muito vinculado a um tipo de governo, porque muda governo, né, muda tudo, e há uma descontinuidade dos trabalhos que poderiam estar muito mais avançados. Né? A gente, todo ano, tem que inventar a roda, né? O movimento negro sempre chamado para poder, inclusive, aí, auxiliar. Né? A gente está sempre disposto a discutir. Quando a gente tem esse diálogo aberto, né? Quando a gente não tem o que fazer, a gente faz o trabalho por fora. Né? Mas eu acho que é necessário que, a partir dessa casa aqui, a gente tenha um fórum, né, permanente de promoção da igualdade racial, com audiências públicas, para discutir saúde, discutir educação, discutir emprego e renda, discutir lazer. Né? A juventude negra precisa de espaço de lazer. Né? Não é simplesmente criando parques elitizados, né, que nós vamos trazer a população da periferia para esses parques, porque são parques que são centralizados, né, e são lugares, inclusive, que segregam. A gente acha que o parque não segrega sim. Né? Eu estou na escola pública, sou professor do colegião, alunos meus que nunca frequentaram um parque desses, porque eles não se sentem pertencentes nesse espaço. Né? Então, a gente tem que discutir espaço de lazer. Né? A gente tem que discutir, ampliar o espaço do serviço público. Né? Então, a gente precisa, sim, concurso público. Né? A gente precisa, sim, uma ampla democracia. A gente precisa revogar a atitude do prefeito em destruir, né, a democracia nas escolas por eleição de diretores. Né? Então, a gente precisa retomar a eleição de diretores, porque uma escola democrática, ela combate o racismo.
Não precisa a gente ficar no 20 de novembro, a gente até faz isso, né, uma forma de inclusive mostrar a nossa riqueza cultural, né, mas a gente precisa, mais do que isso, a gente precisa um espaço democrático. Então pode ter escola, por exemplo, né, hoje, colegas meus que relatam coisas absurdas, né, pessoas sofrendo perseguição na escola, perseguição política nas escolas. Né? E isso tem a ver com a mudança que nós tivemos o ano passado, com a mudança... Foi ano passado? Foi esse ano. Foi esse ano, né, que a gente fez a mudança aí, né, na forma arbitrária, né, em que a gente destrói, né, um processo de construção histórica, né, da sociedade criciumense. Não é uma questão dos professores, mas é uma construção da sociedade criciumense, né, a eleição de diretores. Né. Enfim, né, eu estou falando de um lugar de que eu pertenço, que é a educação, né, e aí eu então queria encerrar fazendo uma saudação a todos e todas e todes, né, que nesse dia 20 de novembro, né, que a gente possa, inclusive, ter um momento de reflexão. Nós vamos ter um momento do Aquilombar, que vai ser um momento também, inclusive, de manifestação cultural, né, e a gente vai também fazer a nossa manifestação política, né, com uma caminhada aí organizada pelo ENEB, junto com outros movimentos, né, o coletivo Chega de Racismo vai estar junto, né. E, vereadora Giovana, muito obrigado pelo espaço. Né? Eu acho que você se tornou para nós aqui uma peça importante, né, nesse jogo político, né, em que abre esse espaço para o movimento, abre um espaço democrático para a sociedade criciumense, em que a gente possa pautar esse debate aqui nessa casa. Né? E esse debate aqui, eu queria dizer o seguinte, a gente pudesse o ano que vem fazer uma nova audiência pública, novas audiências públicas, não só uma, mas que a gente possa trazer as lideranças aqui, né, dos movimentos sociais, as lideranças dos bairros, né, as lideranças que fazem campanha aí contra a fome, né, para que a gente possa, então, inclusive, começar a construir uma outra sociedade, né, uma sociedade sem o racismo. Então, por isso, viva a luta do povo negro, viva a luta da classe trabalhadora, viva a luta das pessoas indígenas que estão sofrendo hoje violências absurdas, né? Viva a luta das mulheres, viva a luta do nosso povo. E viva a nossa luta. Muito obrigado. Obrigada, professora Alex, sempre genial, brilhante, né? E para a gente é um prazer sempre te ouvir. Eu quero pegar esse teu gancho em relação às campanhas de combate à fome, né? Que a gente tem feito não só, a gente fez inclusive até uma aqui pela Câmara de Vereadores, distribuída junto com a Cruz Vermelha, enfim, outras tantas campanhas que vêm pipocando no Brasil inteiro. Porque não tem sido diferente a nossa experiência em Criciúma. São 117 milhões de brasileiros com algum nível de insegurança alimentar. Ivna, professora, sabe quem passa fome primeiro? As mulheres. Sabe quem entre as mulheres passa fome primeiro? As mulheres negras. Quem é que sofre mais com desemprego? São as mulheres negras. Então, essa discussão sobre raça e gênero, para a gente tem uma essencial discussão, porque entendemos que entre as desigualdades, a gente, inclusive, encontra aí desafios a serem superados, não só do ponto de vista entre os não brancos e os brancos, da questão do gênero também. E acho que é uma discussão necessária, porque quando a gente fala do desemprego entre as mulheres negras, a gente está falando de um desemprego que é o dobro entre os homens brancos, né? É maior entre as mulheres, é maior entre os homens e mulheres, e, aliás, tá difícil, hein? Maior entre as mulheres e maior entre as mulheres negras, né? Então, quando a gente fala de evasão escolar, a gente está falando sobre esse tema, sobre infância, juventude. 670 mil estudantes evadiram das escolas e não tem previsão de retornar. São quantos os estudantes que deixaram de sonhar com o ingresso na universidade, no ensino superior, ou pior, né? Ou pior não, porque não dá para saber nem o que é pior nessa condição que a gente vive hoje, de um caos político. Não só o ingresso nas universidades, mas a permanência também. Muitos tiveram que abandonar os seus cursos superiores. Muitos nessa condição de ensino híbrido também não conseguiram manter, porque tiveram que trabalhar. Quando encontraram emprego? No subemprego, a grande maioria. E aí, para encerrar dessa minha reflexão,
sobre esses ataques severos que a gente vem recebendo aos direitos civilizatórios. Acho que não é pauta identitária, não é pauta do segmento tal. A gente precisa superar e fazer um atravessamento, que essas pautas são cotidianas e são coletivas e precisam ser superadas. Então, quero agora ler algumas mensagens aqui que chegaram para a gente. Tem até fã da professora Ivna, a Rafaela, a Joelle, e aí em seguida eu vou passar para a professora Yara para poder fazer os nossos encaminhamentos com base no que a gente falou, né? Aliás, uma reflexão, e depois a gente passa para a professora Ivna, professora Alex, e a gente faz os encaminhamentos finais. A gente tirou algumas conversas aqui, a gente acho que anotou coisas bem parecidas. E anotei também algumas coisas que surgiram aqui no chat. O Ivan está aqui, a Aline, o Guilherme Canarinho, o Jorge, o Joelson, que salientou as importantes reflexões, que é do Comadiba. É assim, né? Comadiba. A Aline também, professora Ivna, te admiro muito. Tem fãs. Aline Corrêa. A professora Jana salientou a educação antirracista precisa ser de responsabilidade de todos, professores negros e não negros, e é fundamental ter garantia de investimentos. A Cissa Amoroso falou sobre o professor Alex, que disse que é presidente do coletivo Chega de Racismo, sempre contribuindo com os seus conhecimentos científicos em favor dos negros de Criciúma e região. Alexandre Comim, Clarice. Aqui, algumas reflexões sobre a composição dos diretores, né? São 3 diretores negros somente na Rede Municipal de Educação de Criciúma. A gente tem a Duda aqui, Maria Eduarda, eu bem íntima já, Duda. Maria Eduarda Delfino, a Andréia. Bastante gente interagindo. Nós estamos mais ou menos com 30 pessoas simultaneamente assistindo a nossa audiência pública. Andréia, o racismo estrutural é institucional, ao qual vivemos em nossos ambientes de convivência. A Enilda parabeniza as falas, a Andréia da mesma forma. A Cíntia ressalta aqui que está na hora de criarmos uma estrutura que dê conta das demandas do movimento negro, como as denúncias, com investimento e sem apadrinhamento político partidário. Fica como proposta esse desafio. O Ivan salientou o Fórum das Entidades Negras, que o professor Alex ressaltou. Maria Eduarda falou sobre a estrutura da qual precisamos, não é essa criada para definir a nossa morte. Os não negros, segundo a Andréia, é que precisam estar nessa luta. Nós negros já conhecemos e sentimos na pele desde que nascemos o nosso compromisso nesse combate antirracista. Professora Louvane, vou lendo alguns, tá? Porque tem bastante, gente. Parabéns, professora Yara, por coordenar toda a movimentação no sentido de contribuir para esse debate aqui na região sul. Cristiane Dias, saúde a todos. A Louvane, mais uma vez, parabeniza toda a construção até aqui. Quero agradecer as contribuições, a Maria Estela aqui também, a Ivana, agradecer a presença de cada um que está contribuindo aqui pelo nosso chat no YouTube. E quero agora, então, passar para a professora Yara fazer suas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a vereadora que prontamente aceitou a nossa proposta dessa audiência pública, que nós consideramos importante e fundamental. Dizer que no momento que nós estamos vivendo, nós não podemos mais discutir com as pessoas se existe racismo ou não. Nós não podemos mais estar nesse nível de discutir. Existe racismo, nós temos que convencer as pessoas de que o racismo existe, que Criciúma é uma cidade racista. Nós estamos vivendo um momento que a gente tem que pautar quais são os encaminhamentos, quais são as necessidades que a população negra criciumense precisa. O que os jovens negros precisam, o que a criança negra, o que a adolescente precisa. O que nós precisamos fazer em prol das mulheres negras que estão lá na periferia, que não conseguem alimentar os seus filhos. Então nós temos que pautar isso, políticas públicas. Não dá mais para a gente falar em formação continuada sem tiver recurso. Não se faz investimento, não se faz ação sem recurso. Não existe uma coordenadoria de promoção da igualdade racial que não tenha recurso. Ela precisa de recurso. Ela não pode sair pedindo dinheiro, ajuda para fazer uma ação. Como é que uma coordenadoria vai implementar uma ação de combate ao racismo se ela não tem recurso? Então, o recurso é fundamental. Não se faz política pública sem investimento. Então, essa é uma das nossas necessidades. A Ivna falou muito de formação continuada. Ela é fundamental,
Os nossos professores e professoras precisam de formação continuada. Elas não podem estar discutindo racismo somente no mês de novembro. A escola não pode mais ficar chamando o movimento negro para discutir racismo no mês da consciência negra. Nós temos que estar todos os dias, todos os meses, porque nós existimos todos os meses. Nós não podemos mais ficar somente falando no mês de novembro. Mês de novembro, para nós, é um reflexo de toda a luta que nós desenvolvemos ao longo do ano. Professora Ivna, tenho certeza que ela não trabalha esse assunto, esse conteúdo no mês de novembro. O mês de novembro é o culminar das nossas ações, do conteúdo que nós trabalhamos durante todo o ano. Aí sim, no mês de novembro nós vamos celebrar, nós vamos discutir, nós vamos encaminhar quais são as necessidades. Então é preciso a gente pensar e pautar. O poder público criciumense precisa assumir a responsabilidade. Nós não somos maioria nessa cidade? Não, mas só fazemos parte dessa cidade. Nós não podemos mais ficar invisíveis. Nós existimos aqui. E por isso o nosso tema. Nós vivemos nessa cidade, ela é nossa também. Nós trabalhamos, nós pagamos os impostos. Nós somos trabalhadores e trabalhadoras. Nós não podemos mais aceitar os nossos jovens sendo agredidos pela polícia. Nós não podemos mais aceitar uma pessoa, um jovem indo para o shopping e ele se sentir inseguro. Eu não posso mais deixar o meu filho sair para passear, para se divertir, para ir trabalhar, porque ele pode correr o risco de ser agredido por ser um menino negro de dread. A professora Ivna vai se preocupar com as meninas dela que saem para trabalhar, que vão para o lazer, porque podem ser agredidas. Então nós precisamos sim. E eu gostaria que os vereadores estivessem assistindo essa audiência pública. Eu gostaria que eles estivessem aqui, presentes. Eu acho que é isso que nós gostaríamos, né, professores? Que os vereadores estivessem aqui, porque eles precisam entender qual é o papel deles nesse combate ao racismo. Entenderem que existe racismo e qual é o papel deles, vereadoras e vereadores do município de Criciúma, que nós elegemos também. Eles têm essa responsabilidade. Então, gostaria sim que eles estivessem aqui. Estivessem aqui, que fizessem perguntas, que fizessem questionamentos, que pudessem contribuir na nossa discussão. Mas gostaria então, se eles não estão assistindo, que eles assistam depois a gravação e possam dar um retorno para o movimento negro. Porque são várias organizações, não é uma nem duas, e todas têm história de combate ao racismo. E todas as conquistas que nós temos, se nós temos lei de cotas, foi fruto da organização e da luta do movimento negro, porque ninguém nos deu de graça. Nós lutamos para conquistar. E nós temos muita luta pela frente, porque o que nós estamos sentindo é que nós estamos retrocedendo, porque a prática do racismo está cada vez mais forte. E nós precisamos da ajuda, da participação do Legislativo, do Executivo e do Judiciário nesse combate ao racismo. Né? Vereadora, eu anotei alguns encaminhamentos que apareceram, que eu acredito, a professora Ivna falou muito na formação continuada, eu acredito que isso é uma necessidade. Né? Nós não podemos ter uma lei 10.639 que vai completar 20 anos que os nossos professores não saibam o que é a lei 10.639. Né? Também a questão dos investimentos, que aparece também como uma necessidade, e que aí no chat também as pessoas que estão participando e que estão aqui conosco estão dizendo isso também. O professor Alex, e que também já é uma demanda que a gente também está discutindo, é a criação desse fórum permanente de igualdade racial, que é uma necessidade. Essa discussão dos espaços de lazer para nossos jovens, para a população negra, para que eles se sintam incluídos e parte, que tenham atividades que façam com que ele esteja lá e se sinta parte desses espaços de lazer. E a questão da volta das eleições para diretores e diretoras no município de Criciúma, né? Que o processo volte a ser democrático, que a comunidade, os pais, professores e alunos possam escolher quem vai ser o gestor, quem vai dirigir a escola. Eu acredito que foram esses os encaminhamentos. Professor Alex? Desculpa, Yara, eu tenho mais uns 2 encaminhamentos, acho que está contemplado, mas antes eu queria fazer um registro, até a gente acabou conversando no grupo do Aquilombar,
né, o professor Ivan sugeriu, acho que é de bom tom, né, nesse espaço aqui de honra, né, um espaço institucional, público, de render homenagens, né, à família do Marcelo Botelho Martins, né, de forma covarde, violenta, né, foi assassinado na noite do último domingo, dia 14, e que a família quer compreender isso, né, quer saber as motivações desse assassinato, né, e está fazendo uma campanha, e eu queria fazer um apelo aqui à Polícia Militar, à Polícia Civil, porque se trata assim, de uma pessoa, né, um trabalhador, né? Se fosse empresário, isso aí já estaria na mídia alardeada, né? Todo canto e todo mundo, todas as forças de segurança estariam aí, né, direcionadas para solucionar esse crime. Então, eu queria colocar aqui nossas condolências, né, para a família e dizer que nós estamos juntos, né, nessa busca, né? A gente se coloca enquanto coletivo Chega de Racismo, a gente se coloca à disposição. Acredito que o Aquilombar, né, os movimentos, né, também possam ajudar a família, né, a gente ir no Ministério Público, a gente ir na Polícia Militar, a gente ir na Polícia Civil, né, para poder, inclusive, ajudar a apurar esses fatos, né, e fazer justiça, né, para essa família que perdeu aí um ente querido. E as pessoas também que possam acompanhar, fazer essa hashtag, né, Justiça por Marcelo Botelho Martins, né, que a família criou essa hashtag para fazer esse movimento, né? Porque nós, no movimento negro, não é simplesmente uma pessoa que morre, mas uma pessoa negra que morre. E quando a gente fala que a violência contra as pessoas negras, né, que a bala nunca é perdida, né? Sempre uma bala ela acha um corpo negro, né? E nesse caso uma pessoa trabalhadora que não tinha antecedentes criminais, né, que não tinha nenhum envolvimento, era uma pessoa bastante familiar, conforme apresenta aqui na reportagem. Então, queria abrir esse espaço. E aproveitar também para dizer o seguinte, né, nós do coletivo atendemos, né, vários casos, desde 2014 a gente acompanhou vários casos de pessoas que foram abordadas, né, de uma forma inadequada, vamos dizer assim, pela Polícia Militar, né? E nós sempre nos colocamos à disposição para o batalhão aqui, de fazer conversas, fazer formações, né? E a gente está esperando, né? Está esperando esse espaço lá do batalhão para que a gente possa, inclusive, ir lá conversar não só com os oficiais, né? Mas conversar com todo o contingente, com cabos, soldados, aqueles que vão para as periferias, né? Fazer as suas abordagens, né? De que a gente sabe que quando uma pessoa negra é abordada, eles dizem o seguinte, o procedimento padrão, né? É engraçado que o procedimento padrão, ele fere toda a condição de direitos humanos. Então, a gente não está falando só porque foi uma pessoa negra, mas qualquer pessoa, né? Um cidadão que é abordado pela polícia, se é suspeito, né? Quer dizer, ele é suspeito, mas ele é inocente até que prove o contrário. Isso é uma coisa que não eu estou dizendo, não é o movimento negro que está dizendo, né? São as diretrizes do Código Civil, Código Penal, né, a Constituição Brasileira. Então, a gente tem que discutir esse padrão, né, adotado aí pela Segurança Pública. Então, a gente se coloca à disposição, acho que é muito importante também colocar, né, aqui na questão da segurança pública, esse espaço também de formação, de diálogo, né, que é um espaço aí também institucional muito importante. Tá? E, corroborado a isso também, nós há algum tempo já discutimos, inclusive, a Yara e a Ivna, na época, estava até junto com a gente no coletivo, né? A gente vem discutindo, a partir da coordenadoria, a criação de um espaço, um lugar chamado SOS Racismo, né? Para apurar os casos de denúncia, acompanhar, né? Com psicólogos, com a promotoria, né? Que as pessoas possam se sentir seguras, inclusive, né? Acolhidas, porque o racismo, ele desestabiliza a pessoa, né? Então, a pessoa precisa de um acompanhamento, de um acolhimento, né? Então, a gente acha necessário, e dos recursos, né, destinados à coordenadoria é criar esses SOS, né? Contratar pessoas habilitadas, profissionais capacitados para poder atender, né, esses casos, né? Não ficar
aí no voluntarismo, né, a gente deixa, muitas vezes, da nossa família para ir correr, né, com casos que são alheios a nós, a gente não recebe nada com isso, a gente não quer também receber, porque a gente sente necessidade de ajudar mesmo, mas eu acho que é uma política pública que é necessário ter, né, esse espaço aí de acolhimento, esse espaço de orientação, né, para que hoje os casos sejam denunciados, sejam apurados, né, e sejam encaminhados, né, dentro da justiça. Né? Então, é isso que eu queria também colocar. Obrigado. Então, acho que eu desliguei agora. Funcionou? Ouvindo tudo isso, eu vou trazer uma fala da Angela Davis. Quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta. E ouvindo essas falas, chega a doer, porque o racismo dói. Porque tu ser julgado não pelo que tu és, não pelo teu caráter, mas sim pelo teu tom de pele, é muito doído. E aí eu fico ouvindo, que eu já estive lá no movimento negro, a gente já... quer dizer, o movimento negro é o corpo da gente. Quando a gente nasce negro, o nosso corpo se movimenta. Nós somos movimento negro. Então... e aí eu fiz parte do coletivo Chega de Racismo. Eu penso que é um dos movimentos que tem o enfrentamento mais direto. O mais doído era conosco, né? Porque tem alguns que são a questão da mulher, mas o nosso era chegava pra gente, era no trabalho, com violência, a polícia... que o cacetete da polícia no nosso corpo é muito mais pesado. Então, formação sim, Yara. A gente precisa formação. Para que o meu aluno, para o meu aluno negro, o meu aluno não negro, não passe por isso. Porque ele vai ver, ele vai entender que essa sociedade é racista, mas... se eu formar aquele meu aluno não negro, ele vai deixar de ser. Porque tem uma fala de Nelson Mandela. Ninguém nasce racista. Ele aprende a ser racista. E se ele aprende a odiar, a gente pode ensinar a amar. É o que eu estou fazendo dentro da minha sala de aula. Por quê? Para que não chegue esses casos. Porque o racismo, só quem sente na pele sabe o que é. Ai, Ivna, tudo é preconceito. Preconceito pelo gordo, pelo deficiente, pelo pobre. Eu posso ser riquíssima, mas o meu tom de pele, alguém vai me colocar no lugar que querem me colocar. Tá? O racismo brasileiro, o racismo de Santa Catarina, o racismo de Criciúma, ele dói, porque ele nos coloca no lugar aonde é para a gente estar. Se nós não estivermos naquele lugar pré-estabelecido, eu não tenho visibilidade. É muito triste esse tom de pele. Ai, Ivna, pelo gordo é a mesma coisa. Não. Se eu emagrecer, se eu ficar rica, só que eu não posso deixar de ser negra. E esse preconceito é doído. Imagina para uma criança dentro de uma sala de aula onde ele não se vê, onde o tratamento do professor é diferente. Para uma criança de educação infantil que a professora não toca no cabelo dela, de uma menina negra que ela não vê, que o meu menino negro ele mexe o corpo, né? O nosso corpo é movimento. Nosso corpo faz isso. Esse guri não para quieto. O professor entende que o meu corpo é movimento. Tá? Vai entender que eu sou assim. Vai entender por que eu faço bagunça. Vai entender por que eu sou tímido. Eu escuto muito isso nas falas das minhas colegas professoras, que as crianças estrangeiras, elas são muito tímidas, elas são quietinhas. Professores, isso é sobrevivência. A mãe já diz, não é o teu lugar. O teu país não é esse.
Tu és negro, geralmente, né? Então tu te comporta. Isso eu digo para as minhas filhas e a Yara também diz pro dela. O documento tem que estar em dia. Não corre. Isso é triste pra gente enquanto mãe, tá? É triste para um aluno, para uma mãe dizer assim, te comporta porque eu ainda tenho esse meu lugar pré-estabelecido. Ninguém me vê, eu posso estar próxima da escola, mas ninguém me vê como professora. O meu lugar é pré-estabelecido, como a servente, como a faxineira. Ainda o meu lugar está pré-estabelecido para aquele lugar. Ivne, é tudo, tu vê racismo em tudo? Se eu não ver racismo em tudo, então, Câmara de Criciúma, quantos negros temos? Ivne, assim, vocês tiveram um monte de candidato. Vamos fazer uma análise de por que esse número de candidatos, porque foram necessários ter. Tá? Não foi pelos nossos belos olhos que os partidos políticos nos colocaram. Necessário, mas não nos deram apoio. Tá? Quantas mulheres tem? Não somos capazes de estar? Somos capazes de estar. E, gente, eu gostei de estar aqui, tá? Amei estar neste lugar. Não é? Gostei, olha que eu gostei de estar aqui. Não é a casa do povo. Me senti e gostei de estar aqui. Necessário estarmos aqui. Então, vamos aquilombar. Esse termo é muito nosso. Porque um quilombo, ele reúne, ele protege, ele agrega. E o povo negro faz tudo isso, como o indígena. Eu já estava dando aula para as crianças, e aí eles estavam perguntando o que era um quilombo. E o quilombo é meio uma aldeia. Por quê? Eles têm o formato de círculo. Porque num círculo, ninguém é melhor do que o outro. E esse termo aquilombar, nós vamos aprender, nós vamos somar, nós vamos agregar. Como um quilombo. Quilombo não só recebia negros, recebia indígena, o branco, né? Porque era agregar, era juntar. E essa forma de círculo, se eu der a mão, ninguém é melhor. As nossas rodas, nossas cirandas, que geralmente é de indígena e africano, nós ficamos de mãos dadas, porque eu olho o outro de frente e tu não é melhor do que eu. E essa forma de círculo, vem um sol, que no meio é para todos, é o que a gente quer. Não somos melhores que ninguém. A gente quer estar em pé de igualdade. Nos dê condições. É o que eu estou fazendo lá na minha sala de aula, mostrando para o meu aluno, tu és capaz. Tu estás lá na história, não só mais na história de menina loira, branca e alta. Hoje tu és uma princesa negra. Uma África que todo mundo só mostra a coisa feia. Nós somos riquíssimos. Um continente riquíssimo, belíssimo. Por que eu mostrar coisa feia? Então, formação, educação. Por quê? Nós fizemos isso. Nós pegamos a gente agrega. E quando a vereadora diz que nós, enquanto mulheres negras, nós temos que nós foi a primeira que morreu, foi uma mulher negra. Por quê? Aonde essa mulher negra? Quem foi essa mulher negra? Uma empregada, né? Não uma empregada doméstica, porque a gente tem que mudar esse termo, empregada doméstica. Eu não sou domesticada. Até esse termo a gente tem que mudar. Mudar o criado mudo.
Mudar o mercado negro? A coisa tá preta? Será que eu, enquanto professor, eu não uso esses termos dentro da minha sala de aula? Ah, Ivna, isso aí é cultural, é histórico. Muda a tua fala. É necessário mudar. É necessário. E como eu vou mudar? Estudando, aprendendo, mudando comportamentos. Só assim eu vou mudar. E a gente vai mudar, nós vamos mudar uma sociedade. Numa sociedade racista, não basta ser racista, é necessário ser antirracista. Porque eu já sei que sou uma mulher negra, mas eu preciso da vereadora com esse olhar que me coloca nesse espaço, que me faz falar. Porque aquela criança vereadora, ela precisa ter voz. E ela não tem. E ela precisa. E hoje a gente está aqui para falar por ela. Eu estou aqui para falar por elas. E falo um monte. Brigo um monte. Mas vou continuar. Porque sou uma mulher negra em corpo negro. Que sou o movimento negro. É isso. Já vou abrir para ti. Obrigada, professora Ivna. Inspiradora, né? Eu acho que esse é o sentimento, assim, que fica. Prazer te conhecer pessoalmente. Pois então, gostamos. A gente vai conversar muito. Gostei que a professora gostou de estar aqui. Conte comigo. Amei, gente. Eu gostei de estar aqui. Precisar, estou à disposição. Gente, dentre os encaminhamentos, eu queria fazer só uma consideração e uma proposta de encaminhamento aqui para os professores, principalmente, que possam me ajudar nessa construção. Aqui em Criciúma, através do nosso mandato, a gente criou o Fórum Permanente de Integração de Políticas Públicas para as Mulheres, junto do Conselho Municipal de Direito das Mulheres. E foi algo muito marcante aqui para o Conselho, e a gente se coloca à disposição, e aí vamos abrir, inclusive, para a assinatura dos demais colegas vereadores, né, para poder não só aprovar em plenário, mas também ajudar a construir essa perspectiva de combate ao racismo aqui na cidade, na criação de um fórum permanente de igualdade racial também. Então, me coloco à disposição e fico aqui para a gente construir juntos. Agora, quero passar a palavra para a professora Yara para fazer um convite muito especial a todos. Nós estamos, nesse mês de novembro, esse grupo, nós aquilombamos os movimentos negros, nós reunimos as representações e nós pensamos esse mês de novembro. Cada entidade, cada movimento organizou as suas atividades. Mas dia 20 nós vamos fazer essa atividade coletiva. Vamos aquilombar na Praça Altair Guide e vamos ocupar o espaço e dizer: essa terra também é nossa, essa cidade também é nossa. E nós vamos estar lá no dia 20 de novembro, à tarde, na Praça Altair Guide, reunindo, discutindo, cantando, celebrando, né? Que é importante também a gente celebrar, nós estarmos aquilombados. Então, faço esse convite para que todas e todos possam estar lá na praça no sábado, no dia 20. E a partir das 15 horas, nós vamos estar reunidos na praça. Então, no decorrer do mês, nós vamos ter várias atividades de debate sobre direitos, sobre a questão das mulheres. Então, a gente convida para que as pessoas entrem nas páginas, no Instagram e no Face do Aquilombar. Ali nós temos a programação de todas as atividades de todos os movimentos negros. E dia 27 nós vamos fechar o mês de novembro com um ato de repúdio aos crimes de racismo que tem ocorrido em Criciúma. Então, nós vamos sair do Clube União Operária, que é o nosso espaço de resistência, que é o lugar de luta da população negra. Então, nós vamos sair do Clube União Operária e nós vamos nos caminhar até o centro, fazer um protesto para chamar a atenção dos crimes que têm ocorrido na cidade. A nossa denúncia contra esses crimes de racismo. Obrigada, vereadora. Obrigada, professora Yara. Sempre bem importante esses movimentos, e quero parabenizar desde já esse movimento extenso que vocês criaram, essa programação extensa e produtiva para novembro, porque para a gente, quanto pessoas não negras, também é de aprendizado, né? Eu acho que a gente se colocar nessa posição de aprender. Quero, então, agora agradecer ao professor Alex, professora Ivna, professora Yara, principalmente, por toda essa organização, esse movimento bacana que a gente veio construindo, e essa audiência que foi tão produtiva, e todos aqueles que estão nos acompanhando também de maneira virtual. Quero salientar
a presença do vereador Manuel Rosengue, que ingressou agora há pouco no nosso canal virtual aqui pela Câmara de Vereadores. E quero, então, em nome da Câmara e dos nobres colegas, agradecer a presença de cada um de vocês e informar que o resultado dessa audiência ela pode, então, ser convertido em projeto de lei, como a gente mencionou, e submetido para apreciação da Câmara e também para encaminhamentos para o próprio Executivo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública virtual. Uma boa noite a todos e a todas.